Vamos a mais um episódio do nosso podcast do Passo ao Prato. E, em primeiro lugar, eu sou Isadora Lorangue e eu quero agradecer ao número de inscritos do nosso canal e quem já está acompanhando, fazendo perguntas, se comunicando com a gente via mensagem e falando sobre o podcast. Então, gente, antes de assistir esse episódio, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. E hoje eu vou dar a oportunidade para o nosso mestre Luiz apresentar a nossa convidada de honra. Hoje é um dia muito importante, nossa primeira convidada, né? Uma pessoa muito especial. Eu acho que ela está aqui representando um quantitativo enorme de mulheres, né, que sonham, que querem e às vezes tem algum empecilho para poder fazer o seu treino de corrida, às vezes colocam uma desculpa na frente, às vezes não sabe quantas dificuldades você consegue vencer para poder sair de casa e fazer o seu treino em paz. Bom, ela é palestrante, é ultramaratonista, é nossa aluna, nossa amiga, nossa companheira de várias conversas. Hoje nós estamos aqui com a Andréia Rosadas, nossa aluna já há bastante tempo na assessoria de corrida, super companheira também, tá sempre motivando os outros. O mais bacana é quando a gente vai no treino com pessoas que estão ali pela primeira vez, ela sempre dá uma dicasinha ou então um puxãozinho de orelha, né, Andréia? Com certeza. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai assistir. E é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento para a gente falar de corrida, que a gente ama, né? E principalmente de determinadas especificações da corrida para as mulheres, não é isso? Nosso grande objetivo hoje acho que é falar sobre mulheres na corrida. Com certeza, Andréia. E aí, eu quero começar perguntando para você, como foi para você o início da corrida, quando você começou a correr, se você já tinha assistência de profissional, se você começou a correr por conta própria. Me conta um pouquinho de como era no início e de como é a tua visão da corrida hoje. Eu comecei a correr com assistência de um professor de educação física, mas não era uma equipe de corrida. Ele trabalhava na academia em que eu fazia musculação, spinning, e quando eu comecei a correr por incentivo de um grupo de amigos que corria, ele foi quem me deu toda a assistência, minha preparação para a primeira prova, primeira meia maratona e até a primeira maratona, quando logo depois eu tive o prazer de conhecer. Foi super engraçado, né? E foi num treino longo, né? E eu acho que o acaso não existe nesse aspecto, e foi quando eu conheci o Luiz, e a partir daquele momento, me perdoe a Sabrina e todos aqueles que amam, foi amor à primeira vista. Verdade. E desde então eu treino com ele, e treinar com assistência é fundamental. Não é algo que a gente encontra uma planilha de corrida na internet, se a gente for lá, né, no Google, a gente vai encontrar. Mas é muito diferente, porque existem especificações de prova, de idade, de sexo, Sim. que o profissional capacitado, como o Luiz, é capaz de nos proporcionar. E quantos anos mais ou menos tem que você corre? Vai fazer 9 anos. E aí vem a primeira pergunta, né? O Luiz vai falar um pouco sobre a diferença da fisiologia dos homens e das mulheres nesse aspecto da corrida. Você se comparava muito? Como foi essa diferença de você, às vezes, olhar um colega na academia correndo? Você se comparava? Você chegou a ter esse tipo de situação? Então, eu não me comparava, mas eu achava, é óbvio, né? O homem, ele tem mais facilidade em ter mais velocidade, porque naturalmente, às vezes, ele tem mais força. Mas eu não me comparava, porque eu não gosto de me comparar com ninguém. Nós somos seres únicos. Então, e um dia, uma amiga que corre falou assim: Andréia, você não corre tão rápido quanto os homens, mas você já percebeu que o que você fez e faz é muito maior do que muito homem faz? E você tá ali sempre e tal, com coragem, né, de ir para lugares que a gente vai, às vezes a gente vai conversar sobre Sim. isso aqui. Então, eu nunca me comparei, mas tenho a noção de que nós temos especificidades
e a gente tem que estar sempre atento a isso. E Luiz, como é que você vê isso para os alunos que já são da assessoria e outras pessoas que estão escutando a gente? Você vê grandes diferenças de homem e mulher na corrida? Vejo que as mulheres são muito mais valentes do que os homens, muito mais determinadas, muito mais empenhadas, tanto que hoje nós temos muito mais mulheres do que homens dentro da assessoria, né? O homem tem aquele estilo de, eu faço, não aconteço, mas a mulher, ela é muito mais centrada, muito mais determinada, tá? Eu não tô puxando saco não, tô falando a realidade. E se você for parar para fazer levantamento de algumas corridas, levantamento importantíssimo que eu consegui na semana passada. A Maratona do Rio, 3 das distâncias, nós temos um quantitativo maior de mulheres do que de homens. Olha que legal. Que legal. Então, assim, o que a gente percebe hoje é que realmente as mulheres estão ultrapassando o lugar delas. Estão no topo, mais acima, tá? E o que a gente percebe hoje também, fisiologicamente falando, as mulheres, por serem mais determinadas, estão tendo um treinamento diferente dos homens. Eu tenho um monte de mulher que tem rendimento muito melhor que homem. E eu posso fazer vários comparativos. Isso é real. Vamos olhar aqui o ritmo em tal quilômetro, no segundo quilômetro, terceiro quilômetro. No final de semana que passou, por exemplo, eu estava no ponto de hidratação, nosso treinão de aniversário. Sim. E dos 10 primeiros, 6 eram mulheres. Muito bom. Tá? Dos 10 primeiros que estavam ali na frente. Então, o que a gente percebe hoje, sim, as mulheres são mais determinadas, são mais empenhadas e sim, são bem mais diferentes do que os homens, muito mais. E aí tem um lado que a gente também tem que levar em consideração, que na prática a mulher já começa, de certa forma, com uma desvantagem biológica. A gente tem menos massa magra do que os homens, então para a gente fazer o fortalecimento, para a gente poder treinar e ter força nas pernas, ter um melhor rendimento, demanda um pouco mais de esforço. E além disso, a própria questão da composição corporal de gordura. A mulher, no geral, tem em torno de 10 a 15% a mais de gordura, né, do que o homem na composição. Então, assim, a gente está vencendo muitas barreiras, mas ainda a barreira fisiológica também tem que ser vencida a cada dia, né? E um outro detalhe, né? Nós temos ciclos. Sim. Ou não mais ciclos. Então vamos para essa pergunta, Andréia. Sim. Você vê essa divisão do ciclo feminino, né? Você tá no período fértil, você ter a alteração de estrogênio, progesterona. Você na tua particularidade, na tua vida pessoal, isso influencia muito nos teus treinos? Bom, eu já passei dessa fase. Que a gente vai falar pela também. idade, mas eu percebo e em contato com pessoas, né, mulheres que correm, isso faz diferença. Então é importante que os treinadores tenham essa visão, Sim, né? Naquele momento, poxa, a mulher naquele dia não rendeu tanto, mas por que seu treino foi assim? Porque hoje eu tava com os meus hormônios lá no teto, né, ou abaixo, sim. né? Então existe essa diferença. E existe uma diferença, e justamente por isso, eu acho também, e aí vai um alerta às mulheres, podem e devem respeitar isso. Cobrar-se menos sobre isso. Não deixar de fazer, mas ter uma cobrança mais suave, né? Porque, nossa, mas hoje o treino, pensa em que dia você tá, né? Em que momento da vida você tá, e não só nos ciclos, né? Mas nos momentos da vida mesmo, nos desafios da vida. E a gente sabe que as mulheres, não tirando nenhum mérito aqui dos homens, mas as mulheres, elas exercem muitas vezes dupla, tripla ou quádrupla jornada na vida, né? Então isso é impactante na vida da mulher também. Com certeza a gente avalia que até a queda de rendimento ela pode estar relacionada a tudo isso e mais uma privação de sono e Sim. mais uma alteração de que não teve tempo nem de planejar a refeição antes desse treino. Então é com muito respeito, né? A gente entende que a gente está ali não só como atleta amadora, mas ela também é mãe, é professora, tem o seu trabalho, ainda tem que lidar com compra, pensar se o filho fez o dever, se não fez o dever, e ainda preparar as refeições, muitas vezes da família, e ainda consegue parar para treinar, né? Então eu acho que é um ponto que a gente vê que nós estamos cada vez mais... Super evoluídas, super. Infelizmente nós temos
algo que já está na sociedade, né? De que o homem pode mais várias coisas, mas é muito gratificante poder ver que hoje existem várias e várias mulheres que conseguem ultrapassar essa barreira, né? Que conseguem vencer um problema, que conseguem ir treinar, que conseguem... ou homens também, né? Que conseguem ter essa consciência de dividir as coisas, né? Ter mais coerência de dividir as tarefas de casa, tipo, não, hoje eu vou ficar com o filho para você poder fazer seu treino. Não, deixa comigo, vai você fazer seu treino. Deixa que eu me viro aqui, hoje eu faço a comida, vai você fazer seu treino. Né? Eu acho que... nós, homens, precisamos nos adequar a isso, né? Não só os homens que são casados, têm namorada, mas quanto às suas irmãs, às suas mães, né? Sim. Porque fazem parte de um ciclo também. Eu acho que isso é de total relevância. Com certeza. E aí a gente vai entrar numa parte que também eu acho que hoje talvez seja uma das maiores queixas que eu vejo no consultório, falando da corrida e a menopausa. Quando você entra nesse caminho de sair das fases do ciclo habitual e entra na perimenopausa, que pode levar aí de 5 até 10 anos para a gente entrar na menopausa efetivamente, você falou que já entrou na menopausa. Sim. Como foi esse impacto para você? É interessante que a gente às vezes não se dá conta disso. A gente às vezes não percebe, né? Então a gente, vou treinar. Nossa, mas hoje eu me arrastei para subir aquela ladeira que eu já subi tantas vezes. E outra questão que eu acho muito importante é a gente respeitar que o corpo muda, a fisiologia muda e não dá para a gente brigar com ele. A gente tem que se adequar, se preparar, se alimentar, treinar, mas muda. Então hoje, como eu corro já, vai fazer 9 anos, eu não tenho a mesma velocidade que eu tinha, mas talvez eu tenha mais resistência. Isso é importantíssimo para as provas que você faz. Exatamente. Talvez eu tenha mais resistência. E resistência conquistada com muito treino, com alimentação, com tudo, mas respeitando que se o meu treino de tiro lá um tempo atrás era um treino que eu fazia numa velocidade tal, ou fazer lá, sei lá, 10 quilômetros numa determinada velocidade, hoje, não é que eu não vá conseguir, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. E eu acho que as mulheres precisam entender isso, respeitar essa mudança, que faz parte, é legal, mas olha que legal, a gente continua aqui. Sim. A gente continua correndo, a gente continua treinando, a gente continua fazendo, sabe, inspirando às vezes, Importantíssimo, né? Isso. Então, não deixa se abater, sabe? Não desanima, porque você tá na perimenopausa. Sim. Eu confesso que eu não prestava muita atenção, até porque a gente não falava muito disso, né, em termos de treino, mas hoje a gente fala mais. E simplesmente a coisa meio que aconteceu, foi acontecendo, e aí sim, a gente vai percebendo, poxa, naquele momento, naquele dia, realmente, aquele dia, eu estava impactada ainda. Depois passa. É verdade. Ô, Isa, deixa eu roubar a sua cena aqui rapidinho. E eu preciso te contar uma coisa, Andréia, que você não sabe ainda, talvez a Sabrina ainda saiba. Fizemos um treino no sábado, né? Nós saímos do posto Brasão, fomos até a entrada do Sindacta, portão do Sindacta, né? Lá no Rocio. E aí, por uma ironia do destino, um dos nossos alunos acabou atrasando e nós atrasamos o encontro com a Andréia lá no posto Brasão e eu mandei uma mensagem, falei, Andréia, pode dar início ao treino, ela, o Sidney e Gilmara. Nós chegamos, eu falei, olha, pessoal, nossa missão é chegar na Andréia. Ninguém conseguiu. Nós não conseguimos chegar na Andréia. Aí ela tocou no assunto resistência. Você pode não ter a melhor velocidade, mas você tem uma grande resistência. Nós subimos, aí antes de chegar no portão do Sindacta, na verdade nós fomos um pouquinho antes, eles estavam descendo, eles desceram e aí nós nos encontramos lá e falei, a missão continua sendo chegar na Andréia. E a gente não conseguiu. Nós fomos encontrar a André e o Sidney e o Gilmara, eles já estavam lá no posto Brasão aguardando a gente há muito tempo. Eu tinha continuado. Não, você tinha continuado, mas você já tinha chegado lá. Já, porque a missão era maior. chegar na Andréia antes do posto Brasão. Antes era a missão chegar antes do portão do Sindacta. Não rolou.
Então a missão depois era chegar na Andréia e ninguém conseguiu. Então assim, hoje a gente percebe que sim, dá para você treinar nas suas condições sempre que possível, né? Eu tô na pré-menopausa, eu tô no meu período menstrual, beleza, a gente vai tentando adequar o treino. E hoje, dentro da nossa plataforma de treino, principalmente as meninas, né, que ainda tem a sua TPM, você tem lá um localzinho que você pode colocar os seus ciclos, e aí o senhor treinador, na hora de prescrever os treinos, precisa ter todo aquele tato e aquele cuidado na hora de prescrever um treino de tiro. Opa, peraí. Nessa época agora, a fulaninha perde força, ela perde resistência, fica mais fraca, então peraí, ou a gente mantém um treino de tiro pequenininho, só para ela não sentir muito, coloca um treino contínuo junto, ou a gente tenta se adequar às condições, a verdade é essa. E também até naquela análise do aplicativo que você coloca como foi a sua sensação do treino, você também pode colocar como você está no dia. Sim. Então, para quem tem acompanhamento, é bom sempre relatar tudo o que está acontecendo. Poxa, eu senti mais Muito cansaço, o meu rendimento piorou. Eu tô rindo enfim. porque ele sofria antes do aplicativo, porque eu falava tudo. Eu falava tudo. Hoje Não, no quilômetro. Tudo mesmo. Tudo Olha mesmo. só, nesse quilômetro aqui. Tá mais devagar porque tinha cachorro. Tinha o cachorro. Tinha cachorro. Eu melhorei. Super específica. Ô Isa, eu vou te interromper de novo. Eu tenho Fica uma à vontade. pergunta. Tem uma dos nossos organogramas. Tem uma pergunta que uma pessoa me fez, é uma aluna da assessoria, sobre correr sozinha, né? Geralmente você posta durante a semana os seus treinos lá no grupo, e as pessoas às vezes se perguntam, poxa, a Andréia corre na montanha, corre na trilha, corre em subida, mas ela sempre vai sozinha, porque esse horário não permite ela estar junto com o grupo, até porque ela está em Petrópolis, mas está mais distante, né? Eu queria saber de você como que é essa sua organização, na verdade eu já sei, mas eu quero que você conte para as pessoas que vão te assistir agora, o que você faz, porque às vezes é um problema de uma moça que está vendo, né? Quer tentar correr, mas não consegue se organizar em relação a isso, porque fica com medo. Realmente é preocupante, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, né, de acordo com o planejamento, é um treino com subida, descida, é um treino plano. A gente precisa, né, imaginar ali naquele entorno. Vamos falar de um treino de meio de semana, né? De meio de semana, um treino mais curto. E a gente precisa planejar naquele entorno que você mora, por causa do trabalho, o horário que você vai, o lugar que você vai. Realmente, eu praticamente durante a semana eu só treino sozinha, então eu procuro adequar o meu treino a um lugar que tenha movimento, que tenha gente. Dentro de um condomínio, né? Eu treino muito dentro de um condomínio ou 2 condomínios, porque tem subida e descida. Na própria rua que eu moro, eu tenho como treinar sozinha, super tranquilo. Não tem mais medo de cachorro do que de gente ali. Mas, se você quer que eu fale sobre treinos longos, e como a minha especificidade é treino de montanha, a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Por quê? Primeiro, a gente vai ficar muito tempo, né? Porque são muitos quilômetros, é muito tempo. E eu preciso, de fato, encontrar um lugar que eu não vá correr risco. O que a gente procura? Um lugar que tenha movimento de ônibus, mesmo que pouco. Ali no Sindacta, como a gente falou, ali eu corro tranquilamente sozinha. Não tem muito movimento de gente, não. Mas volta e meia desce uma moto, desce um carro. Tem uma linha de ônibus que faz o ponto final lá perto do Sindacta. Às vezes, eu faço treino ali em Correias, Nogueira, Correias, eu subo até o Bonfim, que é uma boa subida. Então a gente precisa se adequar a isso. Agora, quando a gente tem uma companheira ou um companheiro ou mais de um, aí a gente vai para outros lugares que eu não recomendo ir sozinha. Na verdade, trilha não se faz sozinho. Correr na trilha não se faz sozinho. É arriscado, não é nem por causa de violência nem nada, mas às vezes são lugares que você não tem um sinal de telefone, que você não tem um fluxo de pessoas passando. Você pode cair, torcer um pé,
Isso acontece no asfalto. Imagina numa estrada de terra. Então, o ideal é que não se faça esse tipo de treino sozinho. Mas eu recomendo, não deixem de fazer. Procurem, né? Vislumbrem aonde você mora, ou um pouco mais distante de onde você mora, na cidade. Pergunte às pessoas que estão acostumadas a fazer isso, né? Onde que você acha que eu posso fazer um treino longo, um treino de meio de semana, que não seja perigoso, que eu possa ir sozinha? Seja um local movimentado, Exatamente. Não precisa ter aquele movimento de centro da cidade, porque eu mesmo fico assim, ai gente, como é que eles conseguem treinar no centro da cidade? Porque eu treino em lugar com muito pouco movimento. Mas um lugar que tem algum movimento. E você até, às vezes, passa a conhecer o pessoal do posto, o pessoal, né, da guarita do condomínio. E aí você vai com total segurança. E agora, você que é a rainha das montanhas, né? A gente sempre, quando vai para uma experiência nova, você sempre dá dica do que levar. O que você acha que uma mulher que nunca fez ou uma trilha ou nunca foi fazer um treino longo, o que ela tem que levar? Ela tem que levar uma mochilinha, ela apito, leva celular, usa fone, né? Bom, conte pra gente. Eu sou muito... O termo que se usava antigamente era Caxias com relação a isso, né? E eu até recentemente ganhei um apelido, para quem já viu algum programa sobre o pessoal que vai pro Everest e tal. Tem aquelas pessoas contratadas para carregar tudo, que são os Sherpas. Eu ganhei esse apelido. Eu levo tudo. A gente tem que pensar em tudo. A gente tem que pensar na manta térmica, porque pode bater um frio danado, um vendaval, mudar o tempo. Kit de primeiros socorros. A gente tem que levar apito. A gente tem que imaginar quanto tempo você vai ficar em exposição naquele treino. Então você tem que pensar na sua hidratação. A gente não é camelo, não é, Isadora? Sim, com certeza. A gente precisa de se hidratar, porque o camelo se hidrata, mas ele consegue, né, absorver e ter uma reserva. A gente precisa se alimentar. A gente precisa disso. Então eu levo absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Remédio para tudo. Antialérgico, antitérmico, antidor, remédio para enjoo, diarreia, remédio para tudo. Gente, não precisa levar uma caixa de remédio, mas levar 2 comprimidinhos de cada, soro fisiológico, atadura, gaze, esparadrapo, band-aid, luva cirúrgica, lembra no nosso treino das mulheres? Luva descartável, que uma pessoa caiu, tinha uma médica no grupo, e ela começou a ver a moça lá sangrando a boca. Aí eu falei, quer uma luva? Ela falou, não, você não tem luva. Eu falei, tenho. A médica não tinha uma luva. Não, as pessoas não têm nem mochila. Então é mochila, é chato, né? Fica mais pesado? Fica. Mas vale a pena, você se habitua com aquilo. Sim, com peso, né? Alimentação. A segurança naquele momento, né? Teve uma vez nós íamos treinar juntos, e aí uma pessoa falou assim, eu falei, preciso que você leve kit de primeiros socorros, isso, aquilo. Aí uma pessoa falou assim, não vou levar não, porque a Andréia vai levar. Falei, não senhor, você vai levar o seu. E eu quero olhar tudo que você tem na mochila antes de nós irmos. Por quê? Você ficou contando que a Andréia ia levar. No meio do caminho, a Andréia foi para um canto, você foi para o outro. E aí você passou mal, o que você vai fazer? Né? O kit da Andréia é o kit da Andréia. Talvez ela possa utilizar, que nem nesse caso, né? A moça caiu, machucou a boca. E acontece sempre. Da gente dar remédio, sempre. Mas cada um tem que ter o seu material, certo? Sim. Até na prova que eu fiz, a WTR de 18, eu fiz a maior parte do percurso sozinha e passei por um senhor que estava fazendo a prova também, que ele não tinha levado absolutamente nada. Não tinha levado nem bastão, nem água, nem alimentação. Ele estava passando lá por uma hipoglicemia, e aí eu passei, ajudei, ele comeu, parei, fiquei aguardando um pouco, mas eu podia não ter passado naquele momento, e ele podia ter passado mal e não ter recurso. Tem staff na prova? Tem, mas até eu passar por um staff e avisar que tinha uma pessoa ali passando mal... Até aí é verdade. A gente não pode contar com isso. Então... E você reduz, né, o risco da pessoa até mesmo abandonar a prova. Sim. Né? E eu posso afirmar que em quase
todas as provas, eu não vou dizer todas, mas em quase todas as provas que eu participei, eu ajudei alguém com algum item. Eu ajudei com remédio, eu ajudei com soro fisiológico, como na última corrida, eu ajudei com alimentação. Alimentação, as pessoas não levam alimentação, sim. Né? Por isso que é tão importante também, né, além do profissional, né, treinador de corrida, o fortalecimento que a gente faz, um preparador físico, a nutricionista. Sim. O nutricionista, uma orientação nutricional é fundamental. A gente vê que muito do cansaço de prova tem muita relação com a má preparação da alimentação. Que não é só no dia, né, Isadora? Não é só no dia. E aí o cansaço, eu tô cansada porque eu não dormi direito, eu tô cansada, a pessoa pensa em N motivos e esquece do básico, que ela tá efetivamente preparada para fazer aquela prova, né? E muito, a gente vê, inclusive, um pouco dessa fadiga podendo estar até refletindo, não só na baixa de rendimento, mas também está refletindo ali em queda de cabelo, em aumento de lesão, tá? E até, às vezes, uma sensação de muita fome depois de uma atividade. Porque, às vezes, a pessoa não se preparou direito, o efeito vai vir depois, até a pessoa identificar. Eu tenho até um exemplo, você falou da fome, que eu tenho uma amiga da nossa equipe, que ela, quando começou a correr, ela ainda estava nas distâncias um pouco menores, mas aí quando começou a aumentar a distância, eu ficava, porque eu sou assim, né? Já comeu? Comeu? Não, mas eu não tô com fome, mas você não pode sentir fome. Eu não trabalho com nutrição, mas já aprendi. Eu falei assim, mas você não pode sentir fome, você não pode sentir sede. Você tem que ir se alimentando, se preparando enquanto você está na atividade, né? E esse é um erro que as pessoas têm. Vou perder tempo. Gente, um gel, ninguém perde tempo de usar um gel. Ninguém perde tempo de comer uma bananada. Ninguém perde tempo de tomar uma água. E principalmente, principalmente em longa distância, se você cometeu o erro de pular uma alimentação, de pular ali a sua hidratação, a consequência é severa. Principalmente porque até o nosso sistema nervoso central, ele vai achar mecanismos de te proteger. Às vezes até deixar você desorientado é um desses motivos. Então, muitas vezes a desorientação na prova pode ser por uma falha de planejamento, né? Exatamente. E as pessoas acham exatamente... E às vezes a gente planeja... Não, eu acho que eu vou fazer essa prova em tantas horas, né? Uma prova grande. E às vezes isso não acontece. Você pode até fazer em menos, mas às vezes você pode fazer em bem mais. Então você tem que estar com um planejamento, né? Por isso que o treino é tão importante. A gente nunca, né, Luiz, a gente nunca vai fazer a distância, principalmente numa prova muito grande. A pessoa está treinando para uma maratona. Ela não vai correr 42 km, ela não vai fazer um treino de 42 quilômetros, mas ela vai fazer um treino longo. Uma ultramaratona, idêntico. Você, às vezes, não vai treinar nem perto da distância que você vai fazer. Mas o que vai te habilitar a chegar lá... É a recorrência, né? Exatamente. É a repetição. E até você aprender a alimentar, a aceitar o alimento. Sim. Né? A palatabilidade, exato, né? E se conhecendo, né? O que funciona, o que não funciona, né? O que eu me adapto melhor. A gente tem várias estratégias, só que às vezes até uma coisa que é um recurso como gel é ótimo, mas uma determinada pessoa tem dor de barriga quando consome gel. A gente vai ter que achar outra alternativa. Então eu acho que o treinar a alimentação também é extremamente importante para na hora da prova a gente não ter nenhuma surpresa, né? E se a gente pensa assim, eu gosto muito de uma frase que o Luiz fala que é treino difícil, prova fácil. Então, muitas vezes... Vírgula, né? Prova fácil, nem meio termo, né? Menos acho difícil. Que não tem prova menos boa. Difícil, prova boa. Prova boa. Concordo. Mas assim, eu acho que se a gente planeja no treino, você vai ter muito menos... Você vai falar assim, eu já passei por isso. Eu conheço o desconforto. Eu sei que eu já passei coisa pior. Eu treinei numa subida que era mais íngreme do que a prova. Mentalmente, isso ajuda muito, né? Sim. Você acha que isso funciona para você também? Com toda certeza. E eu vou até, você falando sobre isso, eu vou dar um exemplo assim, claro, muito objetivo. Há provas que a gente faz que são provas que a gente ou começa à noite ou adentra no período da noite.
E é completamente diferente. Gente, não é prova na rua com iluminação, calçadão de Copacabana. Não é isso. É prova breu Esquece. total. Então você vai usar o quê? Uma lanterna de cabeça. E você tem que treinar. Você tem que fazer esse treino. Um treino que seja um treino noturno. Porque exatamente essa adaptação não vai ser uma surpresa Entender naquele o dia. desconforto, quais são as necessidades, se realmente a lanterna estava na altura certa, se realmente é aquela lanterna, né? Exato. O frio, O dependendo da frio, madrugada. A Então, alimentação, assim, de noite o corpo trabalha de uma forma diferente, ele reage diferente também. Então, a privação de sono, então tudo isso, mas assim, a adaptação da questão noturna, isso faz muita diferença. Isso daí, mesmo a gente que eu tô falando, eu e conhecidos, que já fizemos provas noturnas ou que pegamos o período noturno, sempre que eu vou fazer uma prova, que eu sei que eu vou correr à noite, eu um pouco antes gosto de fazer um treino, mesmo já conhecendo, já sabendo, para fazer aquela adaptação mais ou menos perto da prova, né? Então, isso é uma das adaptações. Que tipo de alimento levar, né? Você pode recomendar uma coisa, né? A nutricionista vai recomendar algo. E eu falo assim, levei. Ó, não funcionou. Não deu certo. A gente não vai ter que achar a alternativa que Olha, funcione. esse alimento não desceu. Nesse alimento não me senti bem, né? E às vezes a gente contraria tudo, porque ela diz que vai dar certo, dá certo. Ou ela passa alguma coisa, a gente começa a fazer um pouquinho diferente, porque o corpo também às vezes pede algo diferente, com né? certeza. Então a gente treinar todas as possibilidades. E entender o próprio corpo também, né? Exato. Como que seu corpo vai reagir, como que vai ser a recuperação, a alimentação na recuperação, no descanso. Descanso também é treino. Sim, né? Descanso também é treino. Respeitar se tá sentindo uma dorzinha e tudo. Comunicar, gente, comunicar. Comunicar com o treinador, comunicar com o nutricionista, comunicar com o preparador físico. Esse eu acho que é um dos pontos de pós-prova que a gente também tem que estar atento. Por exemplo, o aluno trazer pra gente, a minha prova foi assim, deu tudo certo, no quilômetro tal eu senti mais sede, mais fadiga, ter um feedback que a gente possa trabalhar em cima, até para trazer mudança no plano que seja efetiva para o que ele está tendo de dificuldade, né? Então, se ele não treina, como é que a gente vai antecipar um problema de uma prova? Então, até a hidratação. Por exemplo, é completamente diferente eu fazer um treino em Chiador, eu fazer um treino no Rio, eu fazer um treino em Petrópolis 7 horas da manhã. Fazer um treino 12:30, que a gente sabe que tem gente que gosta de fazer. E por incrível que pareça, o treino em Chiador muito provavelmente vai ser 1000 vezes pior do que o Rio de Janeiro, viu? Muito mais quente, muito mais abafado. Né? A probabilidade de você desidratar também é muito grande. Mas aí se eu não treino, se eu vou fazer uma prova e não treino nesse ambiente, possivelmente eu não vou saber a reação do meu corpo, o quanto de água eu preciso, como que eu vou repor esse sódio. Tem ambiente que a gente não vai treinar antes não, como aconteceu. Conta essa experiência pra gente. Eu no ano passado participei de uma corrida que foi inteiramente na neve. Né? Então, a gente não vai treinar na neve, mas a gente pode treinar 5 horas da manhã no inverno em Petrópolis. Parece um pouquinho parecido, né? Então, a gente não vai ter o desafio do terreno, mas vai ter o desafio do frio. Então, se você treinar de madrugada, você vai sentir um frio, às vezes até maior. Porque, mas você tá na neve, é muito frio. Não, mas a umidade de Petrópolis é terrível. Então, você tem que se adaptar. A roupa que você vai usar, a meia que você vai usar, né? O casaco. Então, assim, não, mas eu vou sentir muito frio. Calma, você vai correr, você vai estar em movimento. Então, assim, é muito interessante. Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente tem que tentar algo que nos aproxime, nem que seja o frio, a temperatura. Ô, Isadora, a gente tem um assunto muito importante que eu acho que pode ser que impacte bastante no que a gente está conversando aqui. Saindo um pouquinho da alimentação, da hidratação, do treino em si, né? Assédio durante a corrida ou durante o treino, tá? As suas dicas ou o que você costuma fazer, não sei se você já passou por isso, né? Como reagir
Você precisa ter uma ideia do que fazer, né? E como se proteger em relação a isso. Bom, eu ia sugerir spray de pimenta, mas não acho uma boa ideia. Tô brincando. Mas eu li uma matéria que muito possivelmente as mulheres vão ter isso Vão liberado, ter isso né? liberado, exatamente. Já li isso também, que é uma possibilidade. Mas não, eu nunca sei se quando eu tô correndo na BR sozinha, os caminhoneiros buzinam por assédio ou só para me cumprimentar, mas eu cumprimento todos. E uma dica, quando eu tô num treino assim sozinha, e de repente eu tô sozinha mesmo, já aconteceu. Aí um carro ou uma moto começa a ficar devagar, o que que eu faço? Eu falo assim, olha, se você tá descendo ou você tá subindo, se você encontrar o meu amigo fulano, o nome dele é tal, mesmo que não esteja lá, o nome dele é tal, avisa que eu tô um pouquinho para trás, por favor, porque ele não ficar preocupado. A gente faz isso, Perfeito. né? Eu já fiz isso 2 vezes. Tá. Assim, é uma pena, pode não ser nada, mas a gente fica inseguro. Sim. Mas e a a gente- questão do fone de ouvido numa situação onde você vai correr sozinha, você acha que é recomendado? Olha, eu acho que o fone de ouvido, ele só é recomendável se você tiver o ouvido livre. Aquele open ear que fala. Que quando, ou umzinho só de um lado. Você não pode correr sem ouvir nada. Por vários motivos. Porque o cachorro late, vem atrás de você. Porque você não vai ouvir um carro, você não vai ouvir uma moto, você não vai ouvir um ônibus, você não vai ouvir uma pessoa. Então, eu uso fone. Mas ou eu uso o fonezinho de indução óssea ou um fonezinho só. Eu já não uso mais fone intra-auricular. Eu só uso aquele que fica do lado de fora, que você tem total audição. A tua audição fica completamente livre. Então, eu recomendo que não use fone se você só tiver um fone que é intra-auricular. Aí eu recomendo não usar. E em relação, por exemplo, Andréia, ao horário de treino, você acha que existe algum impeditivo para a mulher ir sozinha? Ou até compartilhar a localização com alguém? Perfeito. Isso era uma coisa que eu ia falar. Existe, parece que no Strava tem, né? E tem a localização em tempo real do Google Maps. Sim. Então a gente também pode usar isso. Você tem os vários recursos, né? O beacon do Strava, no próprio Isso, WhatsApp, você tem essa possibilidade você também tem essa possibilidade. Então é legal, dependendo do lugar ou do horário que você vai. Porque eu, por exemplo, eu já tive treinos que eu fiz sozinha, que eu comecei 5:30 da manhã, no inverno, tá escuro, né? Eu tava no lugar, assim, saindo de Araras e tal, mas eu entrei na BR-040 esse horário. 5:40, 5:50 da manhã. Tá escuro, né? Então, nesse momento, alguém está sabendo onde eu estou. Né? É importante que você fale, inclusive diga qual percurso você vai fazer, Sim. né? Se é um treino longo ou um treino mais curto. Quanto tempo vai demorar? Exatamente, eu sempre falo ou com a minha filha ou com algum amigo, às vezes falo até com o Luiz, eu vou treinar no lugar tal. Ela sempre fala onde vai treinar, sempre me deixa sempre a parte. coloco, porque isso é importante, porque a pessoa tá ali, e como eu sempre coloco depois o resultado do treino, também, se a pessoa não apareceu, tem alguma coisa errada, né? Eu normalmente no meu longo, eu vou com o meu grupinho, eu vou com 2 amigas, e que normalmente ali uma ajuda, recurso a outra, mesmo que vá um pouco mais atrás, um pouco mais na frente, uma tá sabendo ali o percurso da outra. Eu também tenho o hábito de compartilhar a localização. E outra questão, Andréia, se você pensar em relação a uma pessoa que tem muito medo ou que o local onde ela mora não seja propício para ela sair de manhã ou para ela sair à noite, é válido ir para esteira? Qual a tua opinião? Claro. Esteira é lugar onde você consegue correr. Mas é mais válido ainda se ela quer correr na rua ou correr na natureza, se for possível, tenta arranjar alguém para ir com você, né? Melhor ainda, se planeja. Eu sempre falo que a gente às vezes deixa de fazer, e não só a corrida, muitas coisas, porque a gente tem a síndrome de Cosme e Damião. Eu só vou se o outro for, sabe? Muito bom. A gente não pode viver assim, em tudo na vida, em tudo. A gente tem que saber com segurança aonde eu posso ir. Né? Hoje existem muitos recursos, né? Então assim, eu moro num local mais difícil, mas será que eu não consigo alguém que me leve até um ponto de ônibus que seja, ou um ponto para pegar um Uber, que seja mais tranquilo?
pergunte, converse. Às vezes tem algum vizinho que tá doido para fazer uma atividade física, mas tem o mesmo problema. Tem a mesma dificuldade. A gente precisa falar, a gente precisa se colocar, né? Então, eu acho que é muito importante. Uma outra coisa, só voltando naquela questão das maneiras da gente se colocar um pouco mais seguro, eu recomendo que a gente tenha, eu até esqueci de colocar a minha hoje, aquela pulseira com identificação. Sim. Pulseira ou plaquinha, tem umas pulseiras de borracha que tem identificação. Ali a gente tem normalmente o nome, o grupo sanguíneo, se tem plano de saúde e 2 ou 3 telefones de contato. Isso é importante, porque a gente pode ter também, pode passar mal, Sim. pode ter algum mal súbito e aquilo ali salva a vida. Então, tem plaquinhas também que são baratinhas, que a gente faz. As informações. Foi igual o pessoal do Exército usa, né? Militares usam isso. A gente pode fazer, né? Prende no celular, prende... E, vou correr num lugar que não dá para levar celular, porque é perigoso. Tá bom, mas dificilmente a gente vai ficar sem celular. Hoje em dia é muito difícil a gente correr sem o celular. Não tem o relógio. Então, vá para um lugar... Poxa, a gente está em Petrópolis, vai para Itaipava, tem o parque abre cedinho, né? A gente tem ali em Petrópolis também, aqui em Petrópolis, eu moro em Petrópolis, desculpa. É porque eu moro longe do centro, né? Então eu acabo que é um hábito que a gente fala assim, eu vou a Petrópolis, quando a gente vem ao centro da cidade. Então, a gente tem recursos, tem lugares, levar a Correias, o Lago de Nogueira, gente. Tá onde ali. Já tem movimento, já mesmo tem movimento. À né? noite, cedo, dá para ir. E façam isso, converse com alguém. Às vezes um vizinho, um primo, uma irmã, o filho, né? O companheiro, o marido, esposa. Fale, vá. Não deixe de ir, mas vai pra esteira. Que bom, mas qualquer coisa, vai pra esteira. Tá certo. Não tem problema. Melhor que sai do sofá. Esse é o último recurso, verdade. Chovendo também em Petrópolis, às vezes tem que usar esse recurso, não tem né? Jeito. Eu lembrei de um acontecido há 2 semanas atrás. A gente recebeu uma aluna, né? Ela tá começando a correr agora e ela tava com um filho. E aí o pessoal tava se reunindo na praça e ela chegou e falou assim... Professor, eu só vim aqui para falar com o senhor que eu não vou conseguir correr porque eu tô com meu filho, mas eu vou tentar fazer amanhã. Aí eu falei, não, você vai fazer hoje. Ela, não, mas o meu filho, eu vou olhar seu filho. Sim. O que nós fizemos? Eu reuni todos, conversei com o pessoal, nós treinamos na praça, ela conseguiu treinar, o filho dela ficou ali quietinho, eu passei o olho nele, ficou ali comigo, conversando, batendo papo, tava com camisa de futebol, enfim, se a gente tem essa oportunidade de poder ajudar, né? Não tem por que atrapalhar. Talvez se eu não tivesse pensado, eu ia falar assim, beleza, faz amanhã então, vai para casa descansar. Não. Deixa o pequeno aqui, vai você fazer seu treino. Isso. Né? Acho que não custa nada e é uma forma de manter a aluna saudável, em dia e confiante naquilo que ela precisa fazer. Né? Assim, foi uma excelente forma que nós tivemos de manter a pessoa treinando com treino em dia, se precisar ir para esteira... se precisar ir pra esteira, pequenos ajustes, eu vou pra chuva. Pequenos ajustes que a gente pode fazer na rotina e até conversar com as pessoas que estão à nossa volta, ajuda. Procurar uma assessoria. Procurar uma assessoria. Provavelmente se ela estivesse treinando sozinha, ela não ia ter essa possibilidade. Sim, com certeza. Então, às vezes, quem vai escutar a gente ainda não faz parte de nenhuma assessoria ou está começando a correr agora também. Então, o importante é você... Se for sozinho, você achar mecanismos de se proteger, não deixar de treinar, mas, se possível, vá correr em grupo, né? Eu acho que também é uma maneira de socializar, da gente sair um pouco do nosso ambiente só individual. É uma grande família, muitas vezes, né? É verdade. Andréia, o que você acha que a montanha tem que a rua não tem? Afinal de contas, você gosta de fazer provas em montanha, né? Na verdade, todas as suas provas são corrida de montanha, de trail. Conta pra gente. Conexão com o divino, com a essência da vida, com a natureza, com a gente mesmo. Eu até vim com essa blusa hoje. Cada um vai ter a vista da montanha que subir. Mas eu vou ter uma vista, você vai ter outra. Porque a vista depende do que está dentro da gente. Então a gente pode reclamar muito na subida, pode reclamar muito na descida, mas quando a gente chega lá, eu às vezes falo assim, gente,
E aí não vou colocar aqui nenhuma conotação religiosa, tá? Né? Porque a gente respeita todas as pessoas que estão assistindo, elas tem ou não tem, não é isso. Mas a gente fala, gente, isso aqui não pode ser obra do acaso. Tem algo que criou isso tudo, essa imensidão, essa maravilha, essa beleza. E na montanha, eu sempre falo, né? A montanha está chamando, mas ela ensina também. Ensina muito, muito. E não só a correr, a percorrer uma curta, uma média, uma longa distância. Ela ensina a vida, ensina a se conhecer. Então, a montanha tem para mim isso tudo. E qual foi o momento que você pensou assim, caramba, isso aqui ficou sério para mim agora. Isso aqui agora tá sério, agora o buraco é mais embaixo. Sério, como assim? Agora a montanha é mais em cima. Acho que quando eu decidi fazer a primeira maratona, né? Porque é um treinamento muito, muito, muito puxado, você precisa se dedicar muito. Aí quando eu decidi fazer a primeira maratona, passou a primeira maratona, a gente conseguiu. Aí quando eu decidi fazer a primeira ultramaratona, aí eu falei, é isso. E qual foi a maior distância que você já correu? 235 quilômetros. Maravilhosa, Quantas né? horas, André? 56. 56 horas? Direto. Só parando para se alimentar, descansar um pouquinho na hora da alimentação, trocar de roupa, 20 minutos de descanso e segue baile. De onde você acha que surgiu o apelido Rainha das Montanhas? Vocês, que são meus amigos. Porque eu só faço prova de montanha. Eu só faço corrida de montanha. Eu não participo de provas de maratona, plana, prova curta. Já fiz algumas provas curtas até com vocês e tal, né, para dar esse apoio, mas eu só faço corrida na montanha. Então, como eu coloco aí essas corridas grandes, médias, porque eu não faço só corrida longa não, gente, eu faço corrida curta também, eu né? faço corrida curta também, né, mas a corrida curta na montanha é bem difícil, é bem diferente. É por causa do carinho de vocês. É verdade. Pessoal, a Andréa Rosada está com a gente aqui hoje, né? Nós escolhemos a dedo a pessoa que por sinal, ia representar, né, o nosso primeiro entrevistado, né, conversando com a Isadora. Na verdade, foi uma grande ideia dela, primariamente. Primeiro, por ser uma mulher, né, e eu acho que isso é importante a gente frisar o quão é importante a presença das mulheres no esporte, principalmente nas corridas, na rua ou na trilha, né, para que ela pudesse dar um pouquinho do exemplo dela de alimentação e de treinamento. É claro que cada um precisa ter o seu, assim como o material, a mochila, o kit de primeiros socorros, a manta térmica, cada um precisa ter o seu também, né? As experiências que ela já teve, positivas e negativas, né? A gente tocou o assunto aqui sobre o assédio, e isso é um assunto que está super em pauta hoje, porque tem mulher que às vezes não pode ir na esquina, porque às vezes tem um monte de homem no bar e começa a mexer, a importunar, ou palavras de baixo calão. Então, assim, eu acho que o que a gente pode tirar de aprendizado de tudo isso aí é o respeito que precisamos ter, primeiro com a pessoa, a Andréia, né, e com a mulher Andréia também, que hoje representa, né, você deve ter noção disso, né, mas quem está nos assistindo, você representa todas aquelas mulheres que estão lá do outro lado e que às vezes não tem essa coragem de sair para poder ir treinar ou fazer qualquer outra coisa. Sim. Né? A gente está falando aqui de alimentação e de treinamento, mas a gente vai tocar no coração de uma mulher lá de sair para trabalhar. É isso aí, né? Fazer uma viagem. Fazer uma viagem, exatamente isso. Né? Fazer uma viagem e correr, por exemplo. Exatamente, né? exatamente. A gente tem, agora, cada convidado que vai vir aqui, Luiz, a gente vai fazer uma rodada de pergunta rápida. É um bate-volta. Eu acho isso ótimo. Que todo mundo vai responder as mesmas perguntas e a gente vai começar contigo, Andréia. Tá bom, vamos lá. Trilha ou asfalto? Trilha. Tiro ou longão? Longão. O que é mais difícil para você? Alimentação ou fortalecimento? Fortalecimento. Qual foi a prova mais desafiadora que você já fez? Posso falar duas? Uma aqui e outra fora daqui? Pode. Posso. Mount Andu, Fim do Mundo, que foi a prova na neve. E
KTR Ultra Trail Serra da Canastra, aqui no Brasil, prova lindíssima, mas é muito difícil. São 3 dias de prova seguidas. É mais difícil correr um dia e parar, depois correr no dia seguinte e parar, depois do que fazer os 235 quilômetros, incrivelmente. E qual a prova mais gostosa que você já fez? Uai, Ultra dos Anjos Internacional. Fiz, faço, farei. E uma viagem para correr? Mountain Fim do Mundo e KTR Serra da Canastra. Qual foi o teu maior perrengue na corrida? Indômite Pedra do Baú, 50 quilômetros de chuva. Que percurso, nossa. Muito difícil, muito difícil. Por que você corre, Andréia? Porque, bom, eu amo. Porque a corrida me dá saúde física, saúde mental. A corrida me traz muitos elementos que eu posso colocar, externar na minha vida pessoal, no meu dia a dia. A corrida me traz amigos, a corrida me traz muito aprendizado. A corrida me traz medalha, banana, melancia, laranja, camisa. Não é isso, claro que não é isso. Mas a corrida é um esporte que a gente chama democrático. É muito democrático. Não pensem que precisa ter o tênis tal de placa, não sei o que. A gente precisa ter um tênis. Claro, se você tiver um tênis depois, quiser comprar, puder, um tênis legal, que vai ser mais confortável, tudo bem. Mas você precisa de um tênis, uma bermuda e uma blusa, de preferência da equipe LA Assessoria. É isso que a gente precisa. De um treinador, mas o Luiz, ele tem, não sei se está ativo agora, o projeto Corrida para Todos. Ativo, super pois ativo. É, super ativo, Corrida para Todos. Tem que pagar esse projeto? Gratuito durante um mês. Gratuito durante um mês. Olha que bacana, gente. Então, vá, experimente, correr faz bem. A gente precisa outras coisas, claro, fortalecer é importante, lógico, mas a corrida tá ali, a rua tá ali, a trilha tá ali, o asfalto tá ali. Quem tá assistindo de Petrópolis, gente, a gente é privilegiado. A gente tá numa cidade linda, cheia de natureza. A gente corre no centro da cidade, mas tem natureza. A gente corre em Araras, tem natureza. Na Fazenda Inglesa, em Correias, tem natureza. O ar é bom, né? Quem tá no Rio de Janeiro, caramba, é maravilhoso. Tem a orla, tem parques. Quem tá aqui embaixo da serra, gente, Xerém aqui tem lugares lindos. Eu tenho uns amigos que são corredores de lá. Várias possibilidades. Então, é um esporte democrático. Faz bem. Ajuda. Salva vida. Salva a vida. Verdade. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, Andréia. Eu acho que quem tá vendo a gente pela primeira vez aí no canal vai adorar essa nossa conversa e talvez se anime a botar o tênis e ir pra rua, né, Luiz? Lembrando que é sempre importante você ter... Claro que no início você não vai pensar nisso, né? Mas se você conseguir pensar, melhor ainda, né? É melhor que você comece bem, né? Uma nutricionista que possa te orientar, um profissional de educação física experiente na corrida que possa te orientar, para que você tenha boas experiências. Eu, no meu início, não tive boas experiências. Fiz tudo na orelhada e eu paguei por isso, né? Hoje em dia eu já penso de uma outra forma. Tenho o meu treinador, tenho minha nutri, sigo direitinho o que ela fala. E assim, eu nunca tive nenhum... Quer dizer, não tenho tido mais problemas em provas em relação a isso, né? A gente consegue entender e compreender o que é importante pra gente durante uma prova ou um treino. Com certeza. E aqui a gente aguarda vocês para o nosso próximo podcast do Passo ao Prato. Muito obrigado pela atenção de vocês.